Salmo 78, o versículo 40 e 41 dizem assim: Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. E oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, abençoe agora a Tua palavra, que o Senhor me use esta noite, que o Senhor me empodere do alto, para que eu possa pregar de forma poderosa e eficaz esta noite. Nos dê ouvidos para ouvir, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E nós lemos aqui no Salmo 78 uma situação em que Deus ficou limitado. Deus que não tem limite, Deus superlativo, Deus que é onipresente, onipotente, onitudo, ele pode vir a ser limitado. E Deus é limitado muitas vezes, mais vezes do que nós percebemos. Essa limitação não vem de Deus, essa limitação não é atribuída a Deus, essa limitação é causada por nós, por mim e por você. Lembrando a história de Abraão, lá em Gênesis 12, Deus o instruiu a ir a um monte. Este monte, na época era um lugar deserto, mas séculos mais tarde aquele monte seria conhecido como Monte de Golgota. E esse monte ficaria nos arredores do lado de fora da cidade, que ainda não existia, de Jerusalém. Aquele monte era exatamente o mesmo local onde Jesus foi crucificado tantos anos mais tarde. Mas foi aquele monte que Deus instruiu Abraão a levar o seu filho para oferecê-lo em sacrifício a Deus. E ele, obediente, foi. Eu imagino, sem não pouca tribulação de coração, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas incertezas, mas ele foi. Ele foi e lá, ele amarrou o filho, lá e o deitou sobre o altar, que foi feito de pedras, e lá com o filho amarrado, prestes a ser morto e depois queimado, Deus falou: pare, pode parar. Solte o garoto, não faça mal. Eis que eu vou providenciar o sacrifício. A gente lê no versículo 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E Deus falou: veja, e ele olhou e lá preso, a sarça havia um cordeiro preso, e foi esse animal então que Deus forneceu. Abraão não negou a Deus o seu próprio filho, ele não o matou, mas ele estava prestes. Do mesmo jeito que Deus não negou o seu próprio filho, naquele mesmo local. Deus não nos negou, mas veja como Deus não está limitado. Deus, ele ficou impressionado, Deus ficou agradado daquela atitude de Abraão. Ele falou: agora eu sei que me temes e não me negaste o teu filho. Esta rendição da parte de Abraão a obedecer a Deus agradou a Deus. Agradou a Deus a tal ponto que Deus falou: você não precisa matar o seu filho. Deixe que eu tomo conta desta questão. Abraão poderia ter perguntado e feito a si mesmo, e feito muitas desculpas. Isaac, o seu filho, era o filho da promessa. Ele só tinha um filho. E Deus prometeu fazer da geração dele como as estrelas do céu e a areia da praia. Mas Deus, se eu matar meu único filho, que veio já com idade avançada, ele se tornou pai já com idade avançada.
Já tinha pedido esperança, já falou, Deus, eu estou com mais de 100 anos, eu tenho esse único filho, foi difícil conseguir esse único filho, se eu matá-lo agora, como é que eu fico, minha herança? Pois é, não limite o Deus de Israel. Foi raciocínio de Abraão. Abraão cria, mesmo que eu mate meu filho, Deus vai fazer alguma coisa, ou vai ressuscitá-lo, ou vai alguma coisa, eu vou ter outro filho. Mas Deus tinha confiança de Abraão. Em uma tentação humana, é muito comum para nós tentarmos justificar a nossa obediência, a nossa desobediência com o nosso próprio raciocínio. Algo que Abraão não fez. Abraão não tentou argumentar. Abraão não disse, mas Deus, se eu fizer isso e as pessoas souberem, vão dizer que você é um Deus cruel, um Deus que deseja a morte das pessoas. Deus, você vai estragar os nossos planos, os meus planos. Ele não fez isso, não tentou raciocinar. E muitas vezes nós tentamos raciocinar o porquê nós não faremos isso ou aquilo que nós sabemos que Deus quer que façamos ou não façamos. Matar o seu filho único lhe parece razoável ou extremo, algo extremo? Eu diria que é extremo. Mas, mesmo assim, Abraão obedeceu. Abraão estava disposto a dar o seu melhor para Deus. Nós lemos, voltando ao Salmo 78, quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Essa palavra solidão está se referindo ao deserto também, ao lugar solitário, não tinha ninguém. Então, tanto o deserto quanto a solidão estão se referindo ao tempo no deserto, quando estavam no selvagem. Mas aqui, nessa história, voltando agora para o Salmo 78, mostra como Deus é limitado. E aqui nos dá uma receita da causa e do efeito de limitar Deus. Quantas vezes o provocaram? Quando nós provocamos Deus, nós estamos o limitando. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram? Quando nós entristecemos Deus, nós o limitamos. Voltaram atrás e tentaram a Deus. Eles voltaram atrás, é você justamente, em vez de ir para frente, você vai para trás. Em vez de crescer na sua fé, você está estagnado ou parado. Ou pior, você regrediu, você encolheu. Você era mais espiritual 1 ano atrás, 5 anos atrás, do que você é hoje. Sabe o que é isso? É voltar atrás. Outro nome que a Bíblia dá é desviar. E fala aqui, voltaram atrás e tentaram a Deus. Provocaram Deus. Todas essas coisas, provocar Deus, interessante que fala provocar 2 vezes no versículo 41, quantas vezes o provocaram, no 42, tentaram a Deus. Tentar provocar é a mesma coisa. Você provocar Deus, você tentar Deus, você contrariar Deus, você colocar Deus à prova no mau sentido. E tudo isso se resume, tudo isso resulta, no final do versículo 41, e limitaram o Santo de Israel. Quando nós tentamos e provocamos Deus, quando nós entristecemos Deus, quando nós, em vez de ir para frente, nós vamos para trás, nós estamos efetivamente limitando Deus. Voltando para Isaac, Isaac não provocou Deus. Deus olhou para ele e falou, agora eu sei que você me temes, e que não me negaste o teu filho. Abraão não negou Deus, não tentou Deus, não entristeceu Deus, muito pelo contrário, Deus ficou muito agradado da atitude dele. Deus, em momento algum, queria que ele matasse, sacrificasse, tirasse a vida do seu filho Isaac. Tanto que nós lemos o versículo 12 de Gênesis 12, ele falou, não toque no menino, não toque nele. Não toque, não sacrifique. Nunca foi o plano de Deus. Deus estava provando, não que Deus não sabia, mas Deus provou Abraão para o bem de Abraão, para Abraão saber.
Mas Abraão não entristeceu Deus, ele não tentou Deus, não provocou Deus, ele não voltou atrás, ele caminhou até lá. Imagina a conversa no caminho. Meu filho, vamos logo, traga essa madeira. O Isaac carregando a madeira. Estamos indo para onde mesmo, painho? Vamos subir aquele monte ali e fazer um sacrifício. Eu estou vendo o monte, eu estou vendo a madeira, mas cadê o sacrifício? Pois é. Deus proverá. Ele não sabia que ele, na mente do pai, ele seria o sacrifício. Mas isso não limitou Deus. E Deus sim continuou e abençoou de fato. Deus não merece sobras, restos. Deus merece as primícias. Eu inclusive inventei a palavra sobrícias, que não existe, mas eu inventei. Deus não quer as nossas sobrícias. Se sobrar, o que sobrar, talvez dê para Deus. Deus não está interessado nisso. Isso é tentar Deus. Isso é entristecer Deus. Isso é voltar atrás. E isso limita Deus. E quando Deus é limitado, quem sofre somos nós. Deus não pode abrir plenamente as janelas do céu. Deus não pode abrir plenamente o seu poder. Deus não pode abrir plenamente a sua graça, a sua misericórdia, o seu livramento. Deus não pode dar as suas abundantes graças se Ele está limitado, porque nós o limitamos. Note o que fala aqui, e limitaram o santo de Israel. Quem que limitou o santo de Israel? O povo hebreu no deserto, na solidão, quando caminhavam para a terra prometida. Eles limitaram Deus. Eles causaram tudo isso. Então, esta noite, eu quero ver algumas coisas que podemos fazer para não limitar Deus em nossas vidas. Para que Deus possa disponibilizar o seu poder e suas bênçãos em nossas vidas. E eu pergunto esta noite, o que estamos dispostos a dar ou não dar a Deus? O que é aquilo que vai nos levar e nos causar a limitar Deus? Então, como não limitar Deus, mas sim como agradar a Deus, como Abraão fez, e como estar atinado com Ele, para ter a plenitude de Deus em nossas vidas. Olhem comigo para o Salmo 46, a gente leu o 78, vamos ler o 46 agora, um versículo, o versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Esse versículo aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um versículo, eu espero, bastante conhecido, mas a primeira coisa que nós temos que estar dispostos a disponibilizar e dar a Deus é do nosso tempo. O tempo devido a Deus. Aí você fala, pastor, o que tem o versículo 10 de Salmo 46 a ver com tempo? Está lendo lá, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado entre os... O que tem a ver com tempo? Bom, essa palavra aquietai-vos, ela não significa quieto no sentido de silêncio. Não é isso que quer dizer. Não é, gente, vamos ficar quieto, vamos fazer silêncio, vamos ficar quieto. Todo mundo quieto, ninguém vai falar nada. Não é isso o sentido dessa palavra aquietai-vos. O sentido dessa palavra aquietai-vos é para a gente parar. Parar. Simplesmente falar, pare. Pare. Cesse de se mexer, cesse para pare. Isso quer dizer, isso aqui, quer dizer, fique quieto. Poderíamos trocar esse aquietai-vos por fique quieto. O sentido seria o mesmo. Fique quieto e sabei que eu sou Deus. Só que tem uma coisa. Ficar quieto toma do nosso tempo. Raciocine comigo. Para você ficar quieto e eu ficar quieto,
Isso vai tomar do nosso tempo, porque nós vamos deixar de fazer alguma coisa. É você deixar de fazer alguma coisa que você poderia estar fazendo e ficar quieto. Esse ficar quieto não é, bom, agora é 11h30 da noite, eu tive um dia super ocupado, corri para cá, corri para lá. Aí você deita na cama e fala, pronto Deus, eu estou quieto. Eu tenho 5 minutinhos, Deus. Isso é sobrícia. Fique quieto é você deixar de fazer alguma coisa. Não é você não fazer nada porque você não tem o que fazer. É você deixar de fazer alguma coisa. E deixar de fazer aquela coisa vai causar que você tenha que arrumar tempo em outra hora, em outra ocasião, para fazer aquela coisa. Está me entendendo? É nesse sentido que nós devemos disponibilizar o nosso tempo a Deus. Não é dar para Deus tempo quando e se sobra, mas a gente parar. Aquietai-vos. Agora é interessante, ele fala, aquietai-vos, fique quieto e sabei que eu sou Deus. Quando nós damos do nosso tempo para Deus, Deus supre aquela necessidade. Eu vou usar aqui um exemplo, é o mesmo princípio com algo diferente. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Que quando nós levamos os dízimos e as ofertas para a casa de Deus, ele fala que vai acontecer o quê? Ele vai abrir as janelas do céu e vai dar uma bênção que nós não seremos capazes de contê-la. O que é isso? Deus está dizendo, o que você der para mim, o que você der em dízimos e ofertas, só que dízimo ninguém dá, porque já é de Deus, mas enfim, não vai faltar. Porque eu vou dar uma bênção tal que você não vai ter como conter, ou seja, vai sobrar. Agora, aplique esse princípio ao nosso tempo. Ele fala, fique quieto, aquietai-vos e vereis que eu sou Deus. Mas pastor, não posso parar que eu tenho que trabalhar, eu tenho criança, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus fala, pare, fique quieto, aquietai-vos. E quando nós ficamos quietos, nos aquietamos perante Deus, Deus fala, vocês vão ver quem é Deus. Eu vou suprir. Assim como eu supro a prata e o ouro, eu vou suprir tempo. Aliás, devemos dizimar das primícias, não é isso? Aí todo mundo pensa em dinheiro. E não está errado. Mas primícias também inclui tempo. Você pensa que o seu tempo, a sua vida, o seu dia não vem de Deus? Vem de Deus. Deus lhe deu vida. Cada batida do seu coração, cada fôlego do seu pulmão é de Deus. E nós devemos a Deus um dízimo do nosso tempo. Pastor, como que eu posso dar o dízimo do meu tempo? Vou dar um relógio para Deus? Eu vou dar... Como é que faz isso? Você se aquieta perante Ele. Todos nós estamos aqui. Nós paramos. Nós não estamos no shopping, não estamos em casa, não estamos com família, não estamos na praia, não estamos no restaurante, não estamos em qualquer... Nós paramos, nós nos aquietamos, estamos aqui. Sabe o que é isso? Aquietai-vos. Quando você lê a sua Bíblia, está ocupado? Dia corrido? Aquietai-vos. Fique quieto, pare, cesse e venha encontrar comigo a minha palavra. Quando você ora e está em comunhão com Deus de oração, você poderia estar fazendo N coisas. Você aquietou-se, você parou. Para quê? Para passar tempo com Deus. Quando nós fazemos isso, quando nós nos aquietamos, quando nós damos nosso tempo para Deus, isso agrada a Deus. Isso não provoca a Deus. Agora, você virar para Deus e falar, Deus, eu estou muito ocupado. Deus, esse emprego que o Senhor me deu me ocupa muito. Deus fala, eu posso resolver isso num instantinho. Quer que eu resolva? Deus, você me abençoou tanto que eu comprei jet ski. Se Deus comprou, se você comprou jet ski e não me convidou para passear de jet ski, isso é um pecado, tá? Um pecado e você vai para o inferno por isso. Mas entenda,
Não, Deus, eu não posso, eu tenho muitos brinquedos, o Senhor me abençoou tanto que eu comprei lanche, eu comprei isso, eu comprei casa de praia, e eu não tenho tempo, Deus, para você. Sabe o que é isso? É provocar Deus. Triste, mas é provocar Deus. É tentar Deus, é entristecer Deus. E quando nós entristecemos Deus, a Bíblia fala que nós o limitamos. Nós o limitamos. Ah, pastor, mas eu estou cheio de grana já, eu tenho um jet ski, eu tenho um carro na garagem, eu não preciso mais de Deus. Tentando Deus de novo. Misericórdia, não aprende. Só fica pior a coisa. Só fica pior. Quando não honramos, não reconhecemos, não somos gratos. Então, nós temos que honrar a Deus com o nosso tempo, temos que parar. Parece que muitas vezes tudo é mais importante na nossa vida. E o que sobra no nosso dia, nossa semana, a gente talvez dê para Deus. Isso limita Deus, isso entristece Deus. Deus merece o melhor, as primícias de tudo. Ele é digno e merecedor. Na correria do dia a dia, nós precisamos parar e nos aquietar. Toma tempo, nosso tempo, mas é tempo que Deus nos deu. Olhem comigo para Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Como podemos limitar Deus? Estamos limitando Deus? Ah, pastor, mas porque eu não vejo Deus na minha vida. O problema pode ser esse. Estamos limitando Deus. Talvez sem saber, talvez sabendo, mas não interessa. Limitando Deus do mesmo modo. Neemias 4, no versículo 6, nós vemos assim. Daqui a pouquinho de história de fundo aqui. Neemias, ele voltou para reconstruir Jerusalém. Ele e um grupo grande, mas estavam reconstruindo. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aqui ele está dando um relatório dizendo que o trabalho estava indo bem, já tinham reconstruído as muralhas, e era muita muralha e muita alta muralha, muito grossa muralha, e já tinha feito a metade, era um bom relatório, mas ele fala, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Nós estamos dispostos a dar a Deus o nosso labor, o nosso trabalho. Trabalho de Deus é trabalho. Sua obra requer labor. Não é trabalho do pastor, não é trabalho para o pastor, é o trabalho de Deus. Eu trabalho para Deus, eu sirvo a Deus há muitos anos, muito antes de eu ser pastor. Ah, pastor, mas o senhor faz essas coisas porque o senhor é pastor. Gente, eu fazia, olha, quase tudo que eu faço hoje, eu fazia muito antes de ser pastor. Eu pregava, evangelizava, visitava, estava do lado de Deus, muitas coisas que eu faço hoje. Obviamente tem mais coisas agora que eu sou o pastor que eu faço, porque fazem parte da posição, mas muitas coisas que fazem parte do trabalho de um pastor, eu fazia muito antes de ser pastor. Muito antes, nada a ver. Mas o trabalho de Deus requer trabalho. Tudo que ocorre na igreja, tudo que ocorre no ministério é trabalho. Os grupos que cantam, a preparação das mensagens, as reuniões, os boletins, o áudio, o vídeo, a evangelização, visitação, limpeza e por aí afora. Tudo que acontece na obra de Deus é trabalho. Infelizmente, eu digo isso, se eu estivesse escrevendo, eu colocaria letras maiúsculas, infelizmente. Infelizmente, criamos uma ideia de que trabalho só é trabalho quando me pagam. Ah, o senhor recebe, então você tem que trabalhar. Então, se eu não estiver recebendo, então não é trabalho. Não é trabalho. Como eu disse, muitas coisas que eu faço hoje como pastor,
Eu fiz durante anos e anos e anos, sem ser pastor. Então, trabalho não é só aquilo que a gente faz quando a gente é remunerado. Mas mesmo que essa é a nossa percepção, entenda, a obra de Deus é de Deus. E quando trabalhamos na obra de Deus, quem vai nos pagar é quem? Deus. E acredite, Deus paga muito bem. Deus é um excelente patrão. É um generoso empregador. Eu não posso enfatizar isso demais. Quando nós damos a Deus o nosso trabalho, quem está ganhando somos nós. Porque Deus nunca vai ser devedor para ninguém. Ninguém. Ele recompensa generosamente, Ele recompensa fielmente. E eu não estou falando só din-din não, minha gente. Não, sabe? A gente pensa que bênção se escreve com... Eu sempre falo S cifrão. Não. É C cedilha mesmo. Deus paga muito generosamente bem. Eu digo mais, quem não gosta de trabalhar, aqui me refiro na obra, quem não é adepto a trabalhar na obra de Deus, você não gosta e não vai gostar muito de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de trabalho. Nosso Deus é um Deus de trabalho. Para quem é preguiçoso, claro, ninguém aqui é preguiçoso. Para quem não gosta de trabalhar, de estudar, você está longe da sintonia de Deus. Olha o que fala aqui sobre Deus. João 5,17, Jesus falando. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus, até agora quer dizer o que até agora? Desde a criação do mundo até agora. Quando Jesus falou aquilo, e até agora hoje, Deus está trabalhando. Deus está mantendo, desde todo o universo até a vida de cada ser humano na Terra. E acredite, nós damos um trabalho para Ele. Mas Deus trabalha, Deus está trabalhando. Lucas 12:48. E Ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Isso aqui era o pequeno Jesus, ainda criança. Lembra que esqueceram ele em Jerusalém? Aí voltaram, chegaram lá, encontraram ele no templo, conversando, debatendo com os doutores da lei. E ele falou, por que vocês estão espantados? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Como é que nós tratamos os negócios do nosso Pai? Qual é o nosso trabalho, nosso labor, nossa contribuição? Isso se casa um pouquinho com a questão do tempo. Labor é tempo. Como que eu posso dar a Deus a parte de tempo devida a Ele? Sabe como? Vindo para o culto, lendo sua Bíblia, orando, evangelizando, se ocupando, trabalhando para Deus, tudo isso você completa. Sabe quantas horas tem numa semana? 168. Uma semana eu passei a semana todinha só contando as horas, não fiz mais nada, só isso, uma, 168 horas. Em outras palavras, nós devemos a Deus aproximadamente 17 horas por semana. 17 horas, pois é. É interessante, se você vier a todos os cultos, evangelizar, ler sua Bíblia, orar e participar das reuniões, sabe quantas horas dá isso mais ou menos? Mais 17. Pois é. O nosso labor casa com o nosso tempo, porque para trabalhar para Deus vai tomar tempo. Mas se nós não disponibilizamos tempo para Deus, eu te garanto que nós não estaremos disponibilizando o nosso labor, nosso trabalho a Deus. Olha comigo para Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3:9. Como podemos não limitar Deus? Número 1, dando a Deus do nosso tempo, dando a Deus do nosso labor e dando a Deus do nosso tesouro. Honra ao Senhor com os teus bens
e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Honrar ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Note que aqui fala bens. Bens é algo que já lhe pertence. Tudo que você tem deve ser usado para honrar Deus. Seja um carro, uma bicicleta, uma sandália, não interessa. Tudo que nós temos deve ser usado para honrar Deus. Para ser usado na obra de Deus, de alguma forma. Para ser uma bênção para alguém, de alguma forma. Aqui eu não estou falando sobre dízimo. Porque eu falei sobre dar a Deus nosso tesouro. O dízimo já pertence a Deus. Já é dele. Por isso que, outro dia eu perguntei numa quarta-feira, sempre que eu oro pela oferta, eu sempre falo, abençoe a oferta. Pastor, por que o senhor nunca fala abençoe os dízimos? Porque os dízimos já são abençoados, porque os dízimos já são de Deus. Já são dele, já é dele. Então, quando você dizima, você não está dando nada. Você está retornando a Deus o que pertence a Ele. Mas se nós não dermos os dízimos, Ele toma. Ou seja, pastor, aqui não dizimo. Não, irmão, tu dizima. Só que você não sabe e tu não é abençoado, mas tu dizima. Todo mundo dizima. Eu digo mais, até os perdidos devem dizimar. Só que não dizima. Tem crente que não dizima, quanto mais os perdidos. Mas entenda uma coisa, se a gente não der, Deus toma. Como que Ele toma? Despesas a mais, dinheiro entrando menos. De algum jeito, aquele dinheiro que era de Deus, Ele vai tomar de volta. Só que tem uma diferença. Quando a gente dá, nós temos a bênção de Deus e o suprimento de Deus. Deus fala, esses 10% que você me deu não vai fazer falta. Quando Deus tem que tomar, aí Ele não vai suprir, Ele vai tomar e vai ficar o buraco lá nas finanças. Vai ficar a falta lá, porque Ele teve que tomar. Ele até pergunta aqui, Malaquias 3,8, roubará o homem a Deus? É uma pergunta, mas uma pergunta retórica. Por que retórica? Porque Deus, uma pergunta retórica que você faz, mas não é para responder. A pergunta já é a resposta. Roubará o homem a Deus? Claro que não. Claro que não. Já pensou, deixa eu ver aqui, quem vai ser o ladrão de hoje? Deixa eu ver aqui, ladrão de hoje, a Sofia vai ser a ladra de hoje. Tá? Eu estou aqui, aí eu coloco aqui, deixa eu ver, que eu tenho aqui no meu bolso, tem uma chave do carro. Aí eu estou aqui, aí a Sofia vem, na maior cara lisa, pega a chave, bota no bolso e vai-se embora. Ela vai roubar meu carro? Roubará a Sofia o pastor? Claro que não. Eu vou atrás dela, dou uns cascudos nela com a permissão do pai e tomo de volta aquilo que é meu. E tem mais, eu ia levar você para comer uma pizza hoje. Não vou. Pronto. Roubará o homem Deus? Não, ninguém rouba Deus, gente. Deus é um homem forte. Sabe? Jesus falou, vai entrar um ladrão na casa do homem forte? Claro que não. Ele pode até entrar, mas não vai sair. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Dízimos e ofertas. Pastor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O dízimo não mostra o nosso amor e dedicação e gratidão a Deus. O que o dízimo mostra, pastor? O dízimo mostra confiança e fidelidade. Confiança que eu vou dar, o dízimo, no começo do mês, é primícia, não é sobrícia. E eu sei que Deus vai suprir. Eu estou confiando que Deus vai cumprir o que Ele fala. Prove-me e verás se eu não abrirei os céus, as janelas do céu, e trarei uma bênção tão grande que não poderá contê-la. Eu vou confiar em Deus, que Deus vai suprir a necessidade. Então o dízimo mostra a nossa obediência e nossa confiança. E outra coisa, o dízimo, quem determina é Deus.
O dízimo, quem determina é Deus. Por quê? Porque 10% é o que Ele te deu. Do seu aumento, do seu acréscimo. Eu não conheço pessoalmente essa pessoa, mas essa pessoa que eu estou falando, ela frequentava a igreja de um colega meu na Coreia do Sul. E esse meu amigo, o pastor Lawrence, passou a vida inteira, até hoje está lá na Coreia. Tinha uma igreja lá, anos, e tinha um membro da igreja dele, ele era um industrial, tinha uma pequena indústria, fazia peças eletrônicas. E ele sempre dizimava fielmente, até que um dia a empresa dele conseguiu fazer um contrato enorme, e a renda dele aumentou algo ridículo, 20 vezes, algo ridículo assim. E ele foi para o pastor e perguntou, pastor, como é que eu faço agora? Porque o meu dízimo, eu dizimava, sei lá, ele era bem de vida, né? Eu dizimava, sei lá, R$1.000, pastor, mas agora o meu dízimo é R$20.000, pastor. O que eu faço? Você dizima R$20.000, qual o problema? Ah, mas R$20.000 é muito. Por que é muito, irmão? É 10%. Ah, não, é muito. Gente, se você está reclamando que o seu dízimo está muito, pense um pouquinho. Se você está dizimando 20 mil, queria eu dizimar 20 mil. Quem aqui queria dizimar 20 mil todo mês? Se você não levantou a mão, você não entendeu ou está dormindo. Pronto, o irmão Luiz está ligado. Mesmo com o braço machucado, ele fez assim. Estou brincando. Gente, quem determina o nosso dízimo é Deus. Ai, pastor, que meu dízimo é tão pouquinho, é só 10 centavos. Você está dizimando igualzinho àquela pessoa que dizima 20 mil. Se você, esse mês, fez R$1 e o seu dízimo é 10 centavos, e aqui o irmão fez 200 mil, aleluia, e está dizimando 20 mil, é exatamente a mesma coisa. Não, pastor, aquele ali a gente vai ter que nada, ninguém vai ser tratado melhor ou pior pelo valor do seu dízimo, porque dízimo quem decide é Deus. Aquele que deu 20 mil não está sendo generoso, ou mais fiel, ou mais nada do que aquele que dizimou 10 centavos. É exatamente igual. A oferta é diferente. A oferta que determina somos nós. Se a sua oferta é 10 centavos, você nem tem moeda mais de 10 centavos. Tem moeda de 10 centavos? Tem. Porque você dizima isso, mas a sua oferta é isso, 10 centavos? Não, ok. Estou brincando. Mas veja bem, se a sua oferta é 10 centavos, é uma oferta. Está válida, é uma oferta. E por que eu falo? Porque me roubais nas ofertas? Porque tinha gente que nem oferta dava. Não dava o dízimo, não dava oferta, não dava nada. Gente, eu não estou falando isso por causa de dinheiro, não. A igreja financeiramente, graças a Deus, está bem. Tá? A questão não é essa. As ofertas estão boas, a questão é essa. A questão, eu não quero que a gente limite Deus. Porque quando limitamos Deus e entristecemos, e o testamos, e o provamos, e o provocamos, nós o limitamos. Essa é a questão que eu quero chegar. E nós temos que dar primeiro a Deus o nosso tempo, do nosso trabalho, do nosso tesouro. E o nosso dízimo, Deus decide, as ofertas nós decidimos. Mas mesmo a oferta, preste bem atenção, não deve ser das sobras. Pastor, esse mês sobrou R$100, eu vou dar na igreja. Tudo bem, mas sabe o que você vai fazer? Deus, esse mês eu vou dar R$100. E quando você recebe, você pega os R$100 ou 10, ou 2, o valor não é importante. O importante é que não deve ser, bom, deixa eu ver se sobrou. Sobrou. Isso é sobrícia. Sobrícia provoca Deus. Sobrícia entristece Deus. E se nós provocamos, entristecemos Deus, nós o limitamos. E se nós o limitamos, quem vai sofrer somos nós. É você, sou eu. Então, nem o dízimo e nem a oferta devem ser sobras, mas deve vir das primícias. Deus não merece sobras. E quando nós damos o dízimo e a oferta,
das primícias. O nome diz tudo. Primícia, o que vem primeiro, quem recebe primeiro. Isso o agrada, não o provoca, não o limita. Vamos para Mateus 22 essa noite, vamos encerrar após esse pensamento que ele engloba as outras coisas e qualquer outra coisa que ficou por fora. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Nós temos que estar dispostos a dar a Deus todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Especifica toda a alma, todo o pensamento. O ser humano foi feito para dar o coração a algo ou a alguém. O coração humano foi feito para se dar alguma coisa. Existe N coisas nesse mundo que querem preencher o local que deve pertencer apenas a Deus. Algumas coisas são até espirituais, como religião. Alguém que é dedicado à religião tal, ou à igreja tal, ou ao pastor tal, ou à doutrina tal. Pronto. Muitas vezes evangelizando, a gente fala com alguém, a pessoa fala: olha, eu sou da igreja tal e vou morrer na igreja tal. Então morra em paz. Eu não vim falar sobre igreja e religião, eu vim falar sobre salvação. Eu sou da igreja tal, não quero conversa. Eu falei: ok, eu sou salvo, eu só vim trazer a salvação para você. Não, eu sou da igreja tal. E eu já vi isso em vários tipos de igreja, viu? Inclusive igrejas, entre aspas, evangélicas. Não, eu sou da Assembleia tal, eu sou da comunhão tal, eu sou da comunidade tal. Eu falei: sim, mas você é salvo? Ninguém vai para o céu porque é membro dessa ou daquela igreja. Mas tem gente que acha que é. Outras pessoas preenchem o coração, a alma e o pensamento na sua carreira, no seu trabalho, com dinheiro, com coisas. Outras pessoas enchem sua mente, pensamento e alma com divertimento. Tem gente que existe segunda, terça, quarta e quinta, para sexta, sábado, domingo, meter o pé na jaca, tomar todas e pintar e bordar por aí, pronto. A segunda-feira por quê? Faltam 4 dias. Porque ele só vive sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta e quinta é uma existência que eles trabalham para juntar dinheiro, para torrar tudo na farra no final de semana. Pronto, isso é o que enche, o que preenche todo o seu pensamento, alma, tudo. Vivem para isso. Tem gente que é assim. Mas a realidade, a única coisa que vai trazer preenchimento e satisfação no coração do homem é Deus, é Cristo. Você percebeu alguém que vive para farra, nunca farra o bastante? Nunca farra o bastante. Sempre vai querer mais. Dinheiro é a mesma coisa. Alguém que vive por dinheiro pode ter 1 bilhão, quer 2. Tem 2, quer 4. Tem 4, quer. No trabalho, quer sempre ser o supervisor, o gerente, o diretor, o presidente, o chefe, o dono. Pronto. Nunca satisfaz. Sempre quer mais. Gente, não é nada de errado você querer ter mais coisas, mais dinheiro no trabalho, mais promoção. Nos estudos ter um grau a mais, não há nada de errado com isso. Mas isso não deve ser o que consome nossa vida. Não deve ser aquilo que faz a nossa mente funcionar. A gente só pensa naquilo, a gente é consumido por aquilo. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. A que você dá o seu coração? O que lhe anima para levantar da cama de manhã? Levantar da cama de manhã, pastor, o que é isso? Eu só levanto para o meu dia. Que maravilha para você. O que lhe leva a viver? O que lhe dá ímpeto na sua vida? O que lhe dá sabor na sua vida? O que lhe encoraja? O que lhe anima?
A coisa principal deveria ser Deus. Nada errado com família. E preste bem atenção que eu vou falar agora, que pode me entender errado. A nossa família não deve tomar prioridade de Deus. Pastor, mas é família. Família tem um lugar muito importante na nossa vida. E certamente é mais importante do que trabalho, dinheiro, estudo, divertimento, com certeza. Mas não cai no erro de colocar a família acima de Deus. Não. Deus, família. Depois vem o resto. Mas não é família e Deus. É Deus e depois a família. Nada errado com lazer, nada errado com esporte, atividade esportiva, nada errado com trabalho, nada errado com estudo, nada errado em finanças, você ter dinheiro, guardar dinheiro, acumular, nada errado. Mas não deve ser a prioridade. Não deve ser aquilo que você ama de todo o coração. Será que sobra algum pedacinho para Deus? Muito menos todo o nosso coração. Aqui está dizendo, devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Ele deve ter a parte maior, senão todo o coração. Não é só, Deus está em primeiro lugar, mas é uma fatia tão fininha do bolo. Mas é a primeira. Sim, mas está parecendo um pedaço de papel, de tão fina que é. Não, mas é a primeira, pastor. Ele fala todo. O que deve possuir, tomar, se empoderar do seu coração é Deus. O que deve fazer seu coração arder é Deus. O que deve impelar você para frente é Deus. Deus deve ser o que possui o seu coração, a sua alma, o seu pensamento. Todo o coração, alma e pensamento. Isso está muito longe de sobra. Está muito longe de restos, que Deus não está interessado. Resumindo, palavras favoritas da congregação. Opa, o pastor falou resumindo. Não quer dizer nada, gente. Resumindo pode durar mais meia hora ainda. Mas não vai. Resumindo, Deus nos dá tanto. Tanto. Aliás, Deus nos dá, não é tanto, Deus nos dá tudo. Você trabalha, você estuda, você tem casa, você tem saúde. Pastor, eu estou com uma dor aqui. Ok, você tem saúde? Aquela dor aqui provavelmente é culpa sua, que você fez alguma coisa de errado. Ou deixou de fazer alguma coisa certa. Não bebeu água bastante, está com a postura errada, sei lá. É culpa de Deus. Não. Deus nos dá tanto, gente. Deus é tão generoso. Deus é tão paciente, tão misericordioso. Como que nós não vamos dar tudo para Ele? Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão, e voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. O contexto ali, eles estavam no deserto porque acabaram de ser libertados do Egito, onde eram escravos. Aonde o rei mandou lançar todos os filhos no rio para serem lanche de jacaré. Eles eram explorados, abusados, estavam basicamente sendo exterminados como um povo. E Deus ouviu o seu clamor e mandou Moisés para libertá-los. Abriu o mar vermelho, os levou até a porta da terra prometida. 40 dias e 40 noites no deserto. E eles o provocaram. Sabe o que eles fizeram? Quando chegou lá, eles disseram, vamos não entrar, vamos voltar para o Egito. Deus os alimentou, deu água, proteção, e eles limitaram. Sabe qual foi o resultado da limitação de Deus? Deus falou, tudo bem, vai ser assim? Tá certo.
vocês todos vão voltar para o deserto. E essa viagem de 40 dias, vocês vão agora ficar dando voltas no deserto durante 40 anos. 40 anos vocês vão vagar no deserto. Eu vou tomar conta de vocês, vou alimentar vocês, vou dar água, vou dar a nuvem que vai dar sombra de dia, iluminação e calor à noite, e proteção, tudo isso, mas vocês estão aqui, mas tudo bem. Vocês me provocaram, vocês me tentaram, vocês quiseram voltar para trás. Vocês me limitaram, agora vocês não vão entrar na terra prometida. E todo mundo, de 20 anos para cima, Deus falou, vocês vão morrer no deserto. Com exceção de Caleb e Arão. Perdão, Caleb e Josué. Só Josué e Caleb que vão ver a terra prometida, dos que têm mais de 20 anos. O resto, vocês vão morrer no deserto. E passaram 20 anos até aquela geração morrer no deserto. Inclusive Moisés morreu também. E aí Josué conquistou a terra prometida, começando com a grande vitória em Jericó. Você acha que Deus não poderia ter feito isso antes? Claro que sim. Deus era menos poderoso? Claro que não. O que foi que houve? Eles limitaram o Santo de Israel. E quando nós limitamos Deus em nossas vidas, como eles, quem paga somos nós. Como eles, quem sofre somos nós. Como eles, quem se atrasa somos nós. Então não vamos limitar o Santo de Israel. Não vamos provocá-lo. Não vamos querer voltar atrás. Não vamos ser ingratos. Vamos dar a Ele o que é devido. Todo o nosso coração, toda nossa alma e todo o nosso pensamento. Não vamos limitar Deus com o nosso tempo, nosso trabalho, nosso tesouro. Nossos pensamentos, nossos planos incluem Deus. Cada decisão que a gente faz, grande ou pequena, deve envolver Deus. Isso entristece, isso provoca, isso limita o Santo de Israel.